Evangelho segundo Lucas 19, do 1 em diante, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Versículo 4: por isso correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador? Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Versículo 9, 10, e aí a gente já finaliza. Diz assim: Jesus respondeu: hoje chegou salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. E eu queria que você fechasse seus olhos nessa noite, vamos orar. Senhor Jesus, aqui estamos reunidos para juntos, ó Pai, ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Então fale, Senhor, aos nossos corações. Venha nos dar, ó Pai, uma mensagem, uma palavra. Usa, Pai, a boca do pregador nessa noite, porque nós não sabemos, ó Pai, a maneira que cada um entrou aqui, mas Tu sabes, Tu conheces o coração, Tu conheces o íntimo, Tu conheces o profundo, Tu sabes, ó Senhor. E é por isso que nós te pedimos, nos faça ouvir a Tua voz e entender. Tira, Senhor, toda distração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, podeis assentar nessa noite. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de todos mais uma vez. E alguém já teve a sensação de estar longe de Deus aqui? Tem alguém que já teve essa sensação? Cara, eu estou longe de Deus. Eu preciso voltar. Preciso viver de novo tudo aquilo que talvez um dia eu vivi, ou tudo aquilo que talvez um dia eu experimentei de Deus. E existe fase da nossa vida que a gente conquista algo, ou até mesmo não conquista nada, e sente um vazio por dentro, né? Todos nós temos esse momento de vazio, porque nós somos seres humanos pecadores, somos seres humanos falhos, sujeitos a tudo isso. E muitas das vezes nós sentimos a necessidade, assim que muitos voltam para a igreja, retornam, né? Se dizem: eu preciso voltar, eu preciso trazer a salvação para dentro da minha casa, eu preciso viver novamente aquilo que eu vivia. Ainda mais quando se tem filhos, ainda mais quando se constituiu uma família, nós necessitamos de Deus. Nós olhamos para dentro de nós e nós enxergamos algo vazio, e precisamos que Deus ele venha preencher esse algo vazio. E eu sei que não é assim só com você, mas é assim com muita gente. Sempre nós iremos depender ou sentir falta verdadeiramente da presença, da graça de Deus sobre as nossas vidas, da palavra de Deus surgindo efeito, causando efeito na nossa vida. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós sentimos necessidade de buscar esse Deus, nós sentimos necessidade de estar com Deus, nós sentimos necessidade de trazer Deus para dentro da nossa casa. Amém? Quantos estão me ouvindo? E a história vai contar sobre um homem chamado Zaqueu. Eu sei que talvez você pode já ter ouvido essa história muitas vezes,
Mas nós queremos que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. A palavra de Deus se renova a cada dia. E Deus me deu essa palavra pelo qual nós iremos nos embasar nessa noite. E por incrível que pareça, o nome Zaqueu quer dizer justo ou puro. Só que nós lemos o texto e nós não achamos alguém justo ou alguém puro, só lá no final. E assim como a Bíblia diz que quando Jesus ele entra em Jericó, e para quem não sabe, Jericó era uma cidade de muito comércio, era uma cidade muito movimentada, era uma cidade que tinha muitas indústrias, muitas empresas de tecidos, perfumes e etc. E quando ele entra em Jericó e ele começa a atravessar a cidade, a Bíblia vai dizer que havia ali um homem rico. Havia ali um homem, e o nome desse homem era Zaqueu. Um homem muito rico chamado Zaqueu. E nós não sabemos, mas eu acredito que essa seria a última vez que Jesus iria passar em Jericó. Mas esse homem, ele fica sabendo de que Jesus iria passar ali, e ele se move. E ele não era simplesmente rico, mas ele era chefe dos cobradores de impostos. Ele era um publicano. E se você conhece a história, você vai entender que Zaqueu ele não tinha nenhum valor para os judeus. Porque quando Roma toma posse das cidades de Jericó, da Judéia, eles criam ali muitas classes. E as classes dos cobradores de impostos eram uma delas, pelo qual Zaqueu fazia parte, pelo qual Mateus, o publicano, fazia parte. Então esses homens, eles eram vistos como maus homens, porque eles tinham se aliado ao Império Romano. Ele tinha se vendido, eles tinham se corrompido, ele tinha se aliado aos seus inimigos para oprimir o seu povo. Então Zaqueu ele não era visto como um homem legal, como um homem honesto, como um homem justo, como um homem de caráter, mas ele era visto como corrupto. Ele era expulso das sinagogas, era expulso do templo, porque os publicanos não tinham valor naquela época. Só que o que acontece? Esse homem ele fica sabendo que Jesus vai passar por ali, e a Bíblia diz no versículo 3, que ele tenta ver Jesus. Só que Zaqueu é um homem baixo. Zaqueu é um homem de estatura baixa, é pequenininho, e ele não consegue, ainda que ele levantasse seus pés, ele não conseguia ver Jesus, porque a multidão era muito grande. A popularidade de Jesus estava muito grande, a multidão seguia Jesus. Alguns seguiam Jesus, nós sabemos, por comida. Alguns seguiam Jesus por milagre. E poucos seguiam Jesus pelo que ele é, pelo que ele se ressuscitaria lá no Calvário, lá naquele túmulo após 3 dias. E aquele povo, ele está ali ao redor de Jesus, e Zaqueu era baixo demais, ele não consegue ver. Só que a Bíblia diz no versículo de número 4 que ele corre adiante. E eu quero te dizer nessa noite que para nós muitas das vezes alcançarmos, nós precisamos correr. E o que Zaqueu faz? Ele calcula mais ou menos onde Jesus vai passar. E ele fala: ali tem uma figueira brava. E ele corre, e ele sobe naquela figueira, e ele espera Jesus passar por ali. E o que Deus ele está nos dizendo nessa noite é que muitas das vezes, meus queridos, nós não podemos esperar. Nós precisamos tomar atitude, assim como Zaqueu, sair da nossa zona de conforto, sair do nosso lugar de comodismo e ir até Jesus. Porque esse homem, ele tinha motivos talvez, ele era rico, ele tinha fama, só que tudo aquilo que talvez ele tinha aprendido sobre a lei de Moisés, porque como todo bom judeu, Zaqueu ele era um homem instruído, ele era um homem sábio, ele era um homem que conhecia a lei, que conhecia Moisés, que conhecia todos os seus escritos.
E tudo que Zaqueu ele começa a viver agora é um conflito interno na sua mente. E ele começa, eu acredito, a cogitar. Ele começa a tentar entender o que está acontecendo. Eu tenho tudo, mas ao mesmo tempo não tenho nada. Eu conquisto tudo, eu possuo tudo que eu tenho, mas ao mesmo tempo eu não tenho nada. E é por isso que talvez esse seja o motivo de tantos ricos, de tantos milionários estarem em depressão. Porque verdadeiramente, se Cristo não estiver como centro da nossa vida, nós verdadeiramente não temos nada. Se Cristo não estiver no centro, não tem relacionamento bem sucedido. Se Cristo não estiver no centro, não tem família edificada. Se Cristo não estiver no centro, você pode ser o maior empreendedor, mas você vai desejar estar com os amigos na sexta-feira para entrar em depressão na segunda-feira. Mas hoje Deus ele te chamou aqui porque Ele quer ter um encontro com você, amém? Deus ele te chamou aqui porque Ele quer que você entenda que não existe nada fora daquele que tudo pode, daquele que tudo faz, daquele que tudo é. E essa era a necessidade que esse homem sentiu, porque ele era um homem importante, mas ao mesmo tempo ele não tinha valor nenhum. Ele era um homem requisitado, mas ao mesmo tempo ele não tinha paz. E o que ele faz? Ele decide ir até Jesus. Porque o momento em que você decidir ir até Jesus, Ele vai vir até você. Nós iremos ver isso ao longo do texto. E ele sobe em uma figueira brava. E para quem não sabe, meu querido, figueira brava é uma árvore que dá frutos insignificativos. Figueira brava é uma árvore que dá um fruto que não tem valor. E eu quero te dizer nessa noite que Deus ele vai usar as coisas improváveis para te promover nessa noite. E é por isso que Zaqueu ele sobe naquela árvore, aquela árvore que ninguém comia do fruto, uma árvore que não tinha valor nenhum, mas ele sobe. Ele sobe até ali, ele espera Jesus chegar. E o mais interessante, meu querido, é que quando Jesus ele chega, ele simplesmente, versículo 5, quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu. O mais importante e o mais lindo é que Jesus, ele não conhecia Zaqueu. Ele não andou com Zaqueu. Ele não sabia quem era Zaqueu, mas ele chama Zaqueu pelo nome. E filhos, Deus chama pelo nome. Filhos, Jesus, ele chama pelo nome. E ele te chama pelo nome nessa noite. Ele te pergunta: por que você esteve tão longe? Ele te pergunta para você nessa noite: por que você buscou em outros lugares a qual nunca existiu? Por que você buscou tão longe aquilo que estava tão perto dentro de você? Deus nessa noite ele te chama, meu querido, para uma intimidade. E assim como ele chamou Zaqueu pelo nome, ele te chama nessa noite e ele diz: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu vou me hospedar em sua casa. Aleluia. Deus fala com você nessa noite: acalma, se acalma, fique tranquilo, porque hoje eu faço morada na sua casa, meu querido. Hoje eu quero morar na sua casa, hoje eu quero limpar a sua casa, hoje eu quero colocar as coisas em ordem na sua casa. E eu não sei o que passou pela cabeça de Zaqueu, mas eu acho que ele ficou muito envergonhado. Porque geralmente os publicanos eles cobravam sempre a mais impostos dos outros. Publicanos eles tinham o seu patrimônio arrancando o couro dos judeus, daqueles homens que pagavam os impostos. E ele cresceu assim. Agora imagine por algum minuto o que será que passou pela cabeça de Zaqueu. Quem sou eu? Um ladrão, alguém que explora as pessoas, alguém que extorque as pessoas. E esse homem hoje ele vai entrar na minha casa, ele vai morar na minha casa. Muitas das vezes nós criamos uma resistência. Eu não vou até Deus porque eu estou numa vida miserável. Muitas das vezes nós dizemos: eu não vou até Deus, sabe por quê? Porque eu pequei, porque eu adulterei, porque eu traí minha esposa, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Mas eu quero te dizer, meu querido, que é Ele que morreu por você e não foi você que morreu por Ele nessa noite.
E talvez dentro da cabeça de Zaqueu ele estava pensando: eu não sou digno, eu não posso. E o que eu posso fazer para que esse homem possa perdoar os meus pecados? Aleluias. E esse homem, ele fica tão feliz. Só que a multidão não aceitou. Zaqueu está em cima de uma figueira brava. Ele está se escondendo a todo tempo da multidão. Talvez esse seja o motivo pelo qual ele não quis entrar dentro da multidão ali e tocar em Jesus, porque o povo iria ver que era Zaqueu, que era o ladrão, que era o cobrador de impostos, que era o corrupto, e iria pisotear Zaqueu. É por isso que ele corta caminho e ele sobe em uma figueira brava e ele disse: hoje eu vou encontrar com esse homem e a minha vida vai mudar. E muitas das vezes você pode se perguntar: mas Zaqueu não era rico? Porque é isso que o texto fala. Zaqueu não era importante. Isso é tudo que o ser humano busca: dinheiro, fama, status, posição. Só que existia algo na vida de Zaqueu que teria que ser preenchido. E eu quero te dizer que existe algo dentro de nós que só Deus ele preenche, meu querido. Você pode ter tudo nesse mundo, você pode alcançar níveis elevados, mas quando você se encontra com a realidade. E o que é a realidade? Realidade não é aquela foto do Instagram, realidade não é aquela foto do Facebook, aquela foto do status do WhatsApp, não. Realidade é quando você se encontra com você mesmo, que você dorme, que você olha no relógio e já é 2 da manhã, eu não consigo dormir. Eu finjo a todo momento ser feliz nas redes sociais, eu finjo a todo momento ser uma pessoa que eu não sou, mas quando eu me encontro com a minha realidade, eu estou doente. E é isso que talvez acontecia na vida de Zaqueu, porque nós, seres humanos, tende a todo momento a fugir da realidade. Nós fugimos da nossa realidade a todo momento. E com as redes sociais parece que isso ajudou mais nós fugirmos. São pessoas que se mostram seres nas fotos, dos perfis, nos stories, nos feeds de notícia, mas são pessoas vazias por dentro. Pessoas que se mostram ser cheias, mas porém vazias. Mas eu creio que nessa noite Deus te chamou aqui para te encher. Deus nessa noite Ele te chamou a dizer: hoje me convém pousar em sua casa. Hoje me convém fazer morada em sua casa. Hoje me convém perpetuar na minha morada em sua casa, meu querido. E que nós venhamos entender, aleluia, nessa noite, a necessidade desse Deus, assim como Zaqueu entendeu. Porque alguém só vai em busca daquilo que ele precisa. Nenhum ser humano vai em busca daquilo que ele não precisa. Se Zaqueu, ele correu até Jesus e ele disse para ele: eu quero que você entre na minha casa. Talvez Zaqueu ele não disse isso, mas o seu coração dizia isso. E eu quero te dizer que nesse texto nós iremos encontrar o maior milagre que Jesus pôde fazer. E aí você pergunta: mas não teve paralítico andando, não teve... Mas eu quero te dizer, meu querido, que a cura mais importante que nós precisamos ter, muitas das vezes não é ser liberto da cadeira de roda. Muitas das vezes não é enxergar fisicamente. O maior milagre e a maior bênção que nós precisamos, muitas das vezes não é poder apalpar as coisas, mas é entender o propósito de Deus. É a cura da alma que nós precisamos. É entender que nós somos dependentes desse Deus. É entender que a maior cura é a nossa cura espiritual. Porque muitas das vezes nós se dizemos saudáveis, mas por outro lado somos deficientes espiritualmente. E tudo que esse homem faz é subir numa figueira brava. E tudo que Jesus fez foi dizer: Zaqueu, hoje me convém pousar em sua casa. Versículo de número 7 diz: ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor,
darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Você acabou de assistir um vídeo e eu já quero que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative as notificações para quando nós postarmos novos vídeos aqui no nosso canal, o YouTube ele possa te notificar. Que Deus abençoe sua vida, obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima, que Deus te abençoe, um forte abraço, valeu!